Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje quero compartilhar com você sobre atraso. O que Deus está fazendo nas nossas vidas quando existem atrasos. Todos digam atraso. Ninguém gosta de atrasos. Seja no sistema de transporte público ou no sistema de trens de Singapura para os nossos amigos internacionais, quando existe ônibus, ou seja, esperar nas filas por uma visita no médico. Ninguém gosta de atraso. Nós não gostamos de esperar. Portanto, por que Deus nos faz esperar? Nós fazemos a pergunta, como a manifestação ainda não veio, pastor Francis? Porque as rodas das suas carruagens são tão vagarosas? O que está acontecendo? Eu ando ao redor e vejo, e a palavra aqui, a palavra-chave é ver. Eu vejo pessoas que estão recebendo respostas, eu vejo até descrentes que têm suas manifestações, mas quando vai chegar a minha vez? Mas pela graça de Deus eu vou responder essa pergunta porque eu vejo o estado das pessoas. Amém? Muitas vezes nós cremos em Deus, mas onde colocar nossa fé? De acordo com Marcos 11:24, por isso vos digo que tudo o que pedis em oração, crede e o recebereis e tê-lo-eis. Amém? Então não se preocupe. Agora existem igrejas que não acreditam em cura. Assim, a responsabilidade de curar as pessoas não está no ombro deles. Tudo que eles estão fazendo é fazendo uma declaração dizendo que Deus não cura hoje. Eles, portanto, não têm mais responsabilidade por pessoas que estão doentes na congregação. Não que nós tenhamos a responsabilidade, eis que os pastores, devem alimentar e atar as feridas das suas ovelhas. Portanto, se você diz que Deus não cura hoje, você não visita as pessoas para orar pela cura delas, você não está sendo justo com elas. E quando você diz, nós pregamos Jesus, o Jesus da Bíblia é o Jesus que foi e fez o bem, curando todos os que estavam oprimidos do diabo. O fato é que, quando você tem 10 casos de enfermos na igreja que creem em cura, e 9 são curados, seja instantaneamente ou através de um processo, 9 são curados, mas um não é curado, o inimigo vai focalizar naquele que não foi curado. Mas, na verdade, aquele que não foi curado, Deus curou mais do que os outros, porque ele recebeu a cura completa. Está ausente do corpo, está presente com o Senhor. Para o crente, aquele que está ausente do corpo, está presente com o Senhor. Portanto, instantaneamente existem mais... É difícil entendermos isso porque nós estamos na carne, mas se você está fora da carne, você está mais vivo, você está mais saudável e mais forte e o mais jovem que você jamais será. Amém? E é essa forma como nós vamos viver para sempre. Não que estejamos despidos o tempo todo, a Bíblia diz que seremos revestidos com o corpo da ressurreição por Jesus voltar. Os que foram antes receberão seus corpos, então. Você está me escutando? Assim mesmo aqueles que não receberam a cura e foram estar com o Senhor, nós não temos que perguntar por que eles não foram curados. Um dia nós vamos entender do outro lado, mas temos que nos alegrar que eles receberam cura total. Nós podemos chorar. Não tem problema nenhum. Podemos chorar, mas estamos chorando por uma separação temporária, não por separação eterna. É como alguém que tem um filho de 17, 18 anos, que ele viaja para distante, ele vai estudar e você sente a ausência dele todos os dias, mas ele não foi de vez, ele se mudou. E um dia você vai revê-lo. Amém? Está ausente do corpo, está presente com o Senhor. Posso ter um grande amém? E se você conhece o Senhor, você sabe que é maravilhoso estar com Ele. Jesus orou assim, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele disse assim,
Em João 17, vemos o que ele orou assim: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que tu me tens dado para terem minha glória. Amém? Portanto, o que estão fazendo os entes queridos que foram antes de nós, estão vendo a glória de Deus como eu e você nunca vimos, desse lado do céu. Portanto, estamos felizes por eles, não estamos? Podemos chorar um pouco, mas não estamos chorando por eles. Se você pudesse escutar o que eles dizem, eles diriam: não chorem por mim, ok? Eles estão felizes, felizes, felizes onde estão. Eles nunca mais terão tristezas como você tem nesse mundo, ok? Agora, a verdade é essa: quando nós pregamos cura, ok? De 10 pessoas, muitos são curados, porque nós falamos de cura. Mas no lugar onde não falam de cura, o número de curados é nenhum, 0. Amém? Pessoas podem ser curadas por acaso. Sim, pela misericórdia de Deus, mas muitas vezes Deus quer fé. E fé vem por ouvir, e ouvir a palavra da cura. Assim, a verdade é essa: não permita que as pessoas critiquem sua igreja. Amém? Porque prega cura. Na verdade, você deveria ser grato a Deus por uma igreja que prega cura. O fato é que muitos de vocês ficam enfermos e recobram a saúde rapidamente, e você descobre que há muitos dos colegas de vocês da mesma idade ficam doentes e você não fica. Ou você tem uma enfermidade e fica logo curado. É porque você está numa igreja que prega a palavra da fé, a palavra da graça. E graças a Deus que você está no lugar onde você escuta a palavra da cura, a palavra da vida. Pessoas perdem suas vidas dependendo da igreja onde estejam. Amém? Não que seja errado morrer e ir para o céu, não. Quando você morre, você está na presença do Senhor, você está ausente do corpo e presente com o Senhor, amém? Não falamos contra igrejas, mas queremos dizer para que não permita que eles nos critiquem. Amém? Não permita que eles o desencorajem, que façam você se sentir mal. Não deixe eles dizerem por que essa pessoa não foi curada. Se te perguntarem, você vai dizer: eu vou explicar, e você mostra todos os testemunhos. Como é que todas essas pessoas foram curadas? Você me diz por que elas foram curadas, eu vou dizer por que se não foi. Eles não vão aceitar o desafio, ok? Porque o inimigo está sempre apontando para uma árvore que você não pode comer, quando Deus te deu todas as árvores no jardim para comer. Portanto, lembre-se disso, igreja. Não seja alguém com mente negativa. Amém? Portanto, seja quem for que estiver pregando, você precisa escutar o que Deus está dizendo para você. Amém? Glória a Deus. Assim é como o inimigo vem a você, e os jovens sofrem isso quando o inimigo vem e diz: olhe, eu sei que você está fumando, eu sei que disseram para você não fumar, mas tanta gente fuma, pessoas velhas. Mas o que ele não mostra para você é aquele que está no hospital tossindo, morrendo lentamente, e muitos deles, ele não mostra isso para você. Amém? Ele vai mostrar aquela pessoa que está sobrevivendo, que fica velhinha, para fazer muitos caírem. Assim, esteja certo que você está com os olhos no bem. Amém? Tenha o olhar no bom. Glória ao nome de Jesus. Mesmo no nosso governo, nós temos um bom governo. Nós vivemos num bom país. Pessoas bem-sucedidas aqui. A primeira razão é maravilhoso esse país. As pessoas se respeitam, é seguro, você pode caminhar à noite, correr à noite até. Amém? Até os cães saem à noite e não são vira-latas. Você vê? Então por que estamos tentando descobrir defeitos o tempo todo e fazer uma coisa pequena ser grande? Glória a Deus. João 11, mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: quem são essas irmãs? Maria e Marta. Maria e Marta amavam o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus amava Maria e Marta e seu irmão Lázaro, em hebraico Eliezer. E eles enviaram a Jesus uma mensagem. Eles não foram a Jesus, mandaram um mensageiro, e a mensagem era: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Muito espertas, né? Não disseram Lázaro está enfermo, disseram aquele a quem amas. É muito interessante. Que forma de apelar a Jesus, aquele a quem amas. Essas pessoas eram muito agradáveis. Jesus amava estar com elas. Na verdade, Jesus convivia com eles. Jesus se sentia muito bem em Betânia. Betânia, como Belém, como Betesda,
como Belém significa casa, Bet significa casa, portanto, Betânia é a casa do pobre. Não é maravilhoso? Jesus ama estar na casa do pobre. O príncipe gostava de estar na casa dos pobres. Ele nasceu pobre. Eu sei que existem alguns ensinamentos que dizem que ele era rico, que ele cresceu rico e tudo isso, mas eu creio que a Bíblia diz de forma muito clara que quando Maria ofereceu o sacrifício pelo seu filho recém-nascido, ele ofereceu pombos. Os ricos traziam um bezerro. As pessoas com menos traziam cordeiro, mas os pobres, os muito pobres, traziam aves, um par de pombos. Maria trouxe pombos. Diz-nos isso que a família real de Davi tinha declinado de tal forma quando Jesus veio. Eles eram pobres. E quanto a mim, eu não sei você, quando Jesus cresceu, aquele que colocou todo ouro, safiras e diamantes nos seus lugares, que criou todas as galáxias do universo, aquele que tinha a escolha de nascer em qualquer palácio, mas ele escolheu uma manjedoura fedorenta. Ele foi o único filho que podia escolher onde nascer, em que família, mas ele escolheu essa família, ele escolheu nascer em Belém, uma cidade pequena, obscura, de pastores. Ele escolheu nascer naquela manjedoura. Eu gosto disso, me faz amar mais ainda o Senhor Jesus. E você? É por isso que ele gostava de estar em Betânia, você entende? E a propósito, quando ele ressuscitou, o lugar de onde ascendeu, do Monte das Oliveiras, veja, ele os conduziu até Betânia. Em Betânia ele foi para os céus. É como se esse lugar desse mais conforto, ok? É como se fosse céu na terra para ele. Foi o lugar de onde ascendeu após sua ressurreição. Assim, vamos fazer Jesus sentir bem na nossa casa. Fazê-lo se sentir bem-vindo no nosso coração. Amém? Sabe como ele se sente bem-vindo? Quando você depende dele. Quando você fala com ele, se eu ficar com você na sua casa, você dizer, vem minha casa, eu tenho muitos quartos, e eu for para sua casa e você não falar comigo. Até o seu cachorro fala comigo, mas você não fala comigo por dias. Pelo menos o cachorro late para mim. E os seus servos falam comigo, e os seus filhos falam comigo, mas você não fala comigo. Depois de um tempo eu não vou me sentir bem, mesmo sabendo que estou na sua casa. Assim, Paulo prega em Efésios, ele ora para os crentes para que Cristo habite no coração deles. E a tradução literal do grego seria: Cristo se senta em casa no seu coração. Amém? Portanto, fale com ele, ele está aí com você. Quando você for realizar uma tarefa, diga, Senhor, esse problema é teu e não meu. Ele gosta disso. Ele gosta quando você reconhece que você não pode, mas ele pode. Posso ter um amém? Isso me lembra de um testemunho que quero compartilhar rapidamente antes de continuar. É o testemunho que veio agora. É dessa senhora. Ela quer permanecer anônima, de Dakota do Sul, Estados Unidos. Eu tenho 37 anos, meu coração foi renovado por Deus. Eu sou filha de um pregador e cresci no legalismo. Eu sempre vi Deus como uma autoridade na minha vida que gostava de apontar meus erros. E por isso meus olhos ficaram fixos no que esse mundo poderia fazer por mim. Depois de engravidar na escola e 2 casamentos fracassados, cheguei à conclusão que essa era a minha vida. Sofri uma forte convulsão quando o meu 2º casamento acabou e eu perdi o meu emprego. Eu pensei que morreria quando a minha cunhada me deu o livro Favor Imerecido. Ela é filha de um pregador. Francamente, eu não tinha intenção de ler esse livro, mas para calar minha cunhada, eu li. Alguns sabem o que é isso. Mas depois do 2º capítulo, alguma coisa começou a se aprofundar. Comecei a repetir, eu sou a justiça de Cristo. Apesar de eu estar tão distante de onde me sentia nesse momento, à medida que lia, mudanças aconteciam em mim. Comecei a ver quem Deus o Pai era. Paz, amor, fé, verdade, acima de tudo, perdão. E desde então eu pedi que Jesus tomasse o meu coração e a minha vida, e pessoas que me conhecem há muitos anos viram uma diferença em mim. Hoje eu fui liberta de um vício de 2 anos de álcool e cigarro. E tudo que eu fiz foi simplesmente repetir para o Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu pegava o cigarro, eu não posso, mas tu podes. Continue dizendo isso, continue dizendo, ele gosta disso. É assim que ele se sente em casa na sua vida. Amém?
Ele não está lá para te dar ordens, para dizer para fazer isso ou aquilo. Não está te dando ordens porque você ainda faz na sua força, que você não tem, ok? Não, ele quer que você dependa dele, da sua força, do seu amor por você. Deixe que ele te conduza. Deus também está restaurando 7 vezes mais todas as coisas preciosas que perdi. O sentimento de paz é surpreendente. Algumas vezes eu sinto como se Deus estivesse dizendo o que ele pensa de mim. Agora eu escuto o pastor Prince todos os dias. Se Deus ler minha Bíblia, parece que está faltando alguma coisa. Uma última coisa. Deus me deu um novo emprego numa firma de advocacia. Obrigado, pastor, por permitir Deus falar comigo através da sua vida. A Deus seja toda a glória e todo louvor. Amém, igreja? Não é Deus maravilhoso? Esse é o poder da graça. Agora, essas 2 irmãs de Betânia, elas tinham mais inteligência espiritual do que Maria Madalena, Maria de Magdala. Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios dela, ela amava o Senhor Jesus, mas a diferença dessa Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, e Maria Madalena era que Maria Madalena foi no 3º dia com perfumes para ungir o corpo de Jesus. O coração dela amava Jesus. O coração dela amava Jesus. A sua mente não entendia muito. Ela não tinha inteligência espiritual. Ela esperava que o Senhor estivesse morto. E muitas vezes o Senhor disse que ele ressuscitaria dentre os mortos. Nosso Senhor ressuscitou. Senhor dos senhores, amém? Mas ela até mesmo pensou que era o jardineiro quando ela o encontrou. Ela disse, onde você o colocou para que eu possa levá-lo? O amor não é racional. Como é que ela sozinha ia levá-lo? Mas é a linguagem do amor. Sem dúvida, o coração dela amava ao Senhor. E o Senhor sabia disso, e o Senhor respondeu. Ela foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Não tem dúvida, mas a sua inteligência espiritual não era muito grande, comparada com Maria de Betânia, porque Maria de Betânia não estava lá naquela manhã. E a propósito, existiam algumas outras Marias. Outras Marias na Bíblia. É um nome popular, mas Maria de Betânia não estava lá. Não é interessante isso? Por quê? Porque ela fez a única coisa necessária. Ela sabia que ele ressuscitaria. Ele tinha dito para ela. Marta estava muito ocupada para ouvir, mas Maria disse para ela depois, você não precisa ir, ele não está lá. Ela era a única que não estava lá. Mesmo Pedro e João foram ver se ele estava lá. Mas ela não estava lá. Essa é a inteligência espiritual. Essa família é maravilhosa. Mas quando Jesus estava na terra, uma tragédia veio. O irmão dela morreu, Lázaro morreu, nesse ponto aí na história. E quando Jesus escutou, ele disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nisso. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não é interessante isso? Que esse rapaz está morrendo e dizem para Jesus isso, e a Bíblia diz que Jesus amava a Marta, sua irmã e Lázaro. Veja isso. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Você escutou isso? Quando, ênfase aqui, quando, pois, ouviu isto, que estava enfermo, quando ouviu isso, ele ficou. A razão por que ele ficou é porque ele ouviu isso. Você vê aqui isso? Em outras palavras, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ele ouviu isso, em outras palavras, portanto, o motivo que o fazia atrasar, estava atrasando porque amava a Marta, a Maria e Lázaro. Porque ele amava, ele atrasou. Você está deixando de entender. Vamos lá, igreja. A razão porque você tem esse versículo 5, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, atrasou, significa que a razão porque atrasou, porque os amava. Mas Lázaro morreu, você entende? Assim, para que entendamos bem essa história, sabemos que Jesus foi, Lázaro estava morto 4 dias, quando Jesus levantou dentre os mortos. Jesus revelou o eu sou, a ressurreição e a vida. Assim, não existe morte para o crente, ok? Mas para o bem deles, Jesus atrasou. Jesus atrasou para que eles tivessem uma revelação maior dele do que qualquer outra pessoa. Porque eles teriam uma revelação de que ele era a ressurreição e a vida. Isso é surpreendente, amados.
Ele disse a sua ressurreição antes de dizer que ele é a vida. Primeiro você vive a vida, então você vai para a morte, então vem a ressurreição, a vida e depois a ressurreição. Jesus diz, não, a sua vida começa com a ressurreição. Você agora é um espírito ressuscitado num corpo não ressuscitado. Assim você não pode morrer, a morte já está atrás de você. Seu coração pode parar de bater antes de Jesus venha. Muitos de nós vamos subir, mas alguns de nós vamos ter que ter o coração parando. O mundo diz que você morre, mas você não morre. Você muda de localização, porque você já morreu. Você morreu na morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz foi a morte que matou toda a morte. E ele surgiu da morte como o Salvador, amém? O dia que a morte morreu, ok? Esse foi um dia lindo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não pode morrer mais. Por isso a Bíblia diz que fomos ressuscitados dentre os mortos. Agora você tem que pensar em você desse lado dos céus. Apesar do seu pé estar na terra, você é um ser ressurreto num corpo não ressurreto. E um dia você vai ter um corpo novo, seja depois do seu coração parar, ou se Jesus vier e você receber o corpo espiritual. Posso ter um grande amém? Assim eles tiveram uma revelação. Quando se o atrasa, que significa que existe uma revelação dele, que ele quer que você tenha, que ninguém teve. Existe uma lei de compensação ou restauração na Bíblia. Deus diz, quando a Bíblia diz que alguma coisa é restaurada, quando Deus restaura alguma coisa, Deus não roubou de você, mas Deus vai restaurar para você. Eu tenho um ensinamento sobre restauração. Quando Deus restaura, é sempre maior em quantidade ou em qualidade. Por exemplo, se você perde uma esposa ou um marido, ou perde um filho, Deus não te deu 10 mulheres. Mas Deus te dá uma mulher 10 vezes melhor, ou mesmo um melhor marido. Você está entendendo? Ou um filho melhor, o próximo filho vai ter qualidades melhores. Lembre-se disso. Que Davi, por causa do seu pecado com Betseba, ele teve um filho de forma ilegal, do adultério com Betseba, ele era o rei. Por causa do seu pecado, aquele bebê morreu. Davi teve 18 filhos, diz a Bíblia, 18 filhos. Mas a Bíblia diz que Davi adorou a Deus quando ele ouviu que aquela criança morreu. E a Bíblia diz que, entrando na casa do Senhor, Davi adorou. Quando ouviu que o menino estava morto, ele adorou o Senhor. Vamos descer. Versículo 21. E os seus servos lhe disseram, que é isso que fizeste? Davi disse, quando a criança era viva, jejuei e orei, quem sabe o Senhor se compadeceria de mim? Mas por que jejuaria se ela morreu? Poderia trazê-la de volta? Um dia vou a ela. Ele disse, todas as crianças vão para o céu. Assim Davi disse, eu vou para essa criança um dia, mas ela não pode vir a mim. Então Davi consolou Batseba, era sua esposa, e se deitou com ela. E ela teve um filho, Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. O Senhor o amou. Porque ele era o filho da restauração. Ele era um filho nascido de uma perda, mas como uma resposta. Ao invés de se amargurar, ele adorou a Deus. Ele ficou melhor. E o próximo filho foi Salomão. Amém? Não esqueça que ele tinha 18 filhos e uma filha. E todos os filhos, e todas as esposas e concubinas. Mas Deus escolheu Betseba. E o próximo filho foi Salomão. O que eu estou dizendo é que, mesmo quando você perde, você não perdeu. Veja isso. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias mais no lugar onde se achava. Obviamente, existe um atraso que nós não entendemos, mas culminou numa revelação. Uma outra coisa. Talvez você pergunte, pastor, estou orando sobre isso. Eu sei que Deus quer que eu tenha isso, o Senhor pregou, eu posso ver na palavra, mas onde está a manifestação? Davi muitas vezes diz, Deus esqueceu sua misericórdia? Porque ele é tão lento. O Senhor me esqueceu? Abraão sentiu a mesma coisa. Abraão, quando Deus chamou Abraão, de Ur dos Caldeus, que é na verdade hoje a Babilônia, Iraque, quando Deus o chamou, mostrarei para você uma terra. Deus disse, farei de você uma grande nação. Como você pode ter uma nação sem posteridade? Ok? Assim Deus promete a ele, daquele dia Deus promete a ele que Deus faria dele uma grande nação, mas ele não tinha um bebê.
E Sara sempre havia sido estéril, desde a sua juventude. E agora ela tem 65. E ele tinha 75 quando ele saiu para a terra de Canaã. Bem, Abraão não era um homem perfeito, mas Deus o chamou, ok? Pense nisso. Se você estivesse no lugar de Abraão, você esperaria ano após ano por sua manifestação? O Deus Todo-Poderoso apareceu para você. Na verdade, Estevão, na sua pregação, em Atos capítulo 7, no livro de Atos, ele diz: o Deus de glória, eu gosto disso, o Deus de glória apareceu para o nosso pai Abraão. Quando Deus apareceu para Abraão como Deus da glória. Eu estou seguro que existe uma luz que estava saindo dele, o seu ser, a sua presença, quando Deus diz: eu farei de ti uma grande nação. E ainda assim, mês após mês, Sara chorava. Semanas se tornaram meses, meses se tornaram anos, anos se tornaram décadas. Até uma década passou e nada aconteceu. Eu quero falar agora de você. Você crê em Deus? Você pergunta por quê? Porque você é especial. Abraão era especial. Abraão olhava ao redor e via as esposas dos filisteus e elas caminhavam assim. Outra caminhando e empurrando o carrinho de mão. Ele olha ao redor em todo lugar onde ele vai. Ele vai ao Egito e as mulheres egípcias estão caminhando, sendo carregadas pelos servos e pelos escravos. Estão grávidas. Elas têm gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. E elas estão enormes. E elas são ímpias. E Abraão vê isso e ele diz: o Deus da glória apareceu para mim. E isso não está registrado. Quantas vezes Sara disse para ele: o que está acontecendo, Abraão? Perdemos Deus? Deixe-me dizer algo sobre Satanás. Ele vai tentar fazer o tempo de atraso, ok? Um tempo de não manifestação, em tempo de questionamentos de Deus. Se a sua fé é tal que você diz: eu conheço o meu Deus, não faça como fez com Jó, eu confio nele. Se a sua fé é assim, então ele vai fazer outra tentativa. Alguma coisa está acontecendo com você então. Existe pecado na sua vida? Existe alguma coisa que você fez no passado, talvez, que não está permitindo e agora está afetando tudo isso? Não existe nada errado com Deus, ok? Existe alguma coisa errada com você, alguma coisa errada com a sua esposa, alguma coisa errada com seus pais, e ele vai acusar. Sempre que alguma coisa acontecer assim, ele vai tentar fazer o melhor que ele puder para você estar sob condenação. Condenação é alguma coisa que vai fazer você repetir esse comportamento. Nós já falamos isso na semana passada. Quero compartilhar uma coisa que veio, e eu sei que vai abençoar você quando eu falar, de uma senhora chamada Kimberly, que ela é da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela diz: eu comecei lendo o livro Destinado a Reinar 6 meses atrás, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu cresci aprendendo sobre a fé por anos, mas nunca ouvi a mensagem da graça até agora. Eu tenho um ministério no sul da Califórnia e também sou capelã de um acampamento de conservação de mulheres, que também é uma prisão, que tem mulheres prisioneiras. O Senhor me conduziu a compartilhar o livro com as mulheres do acampamento. Assim, essa mulher é uma capelã nesse acampamento de prisioneiras, nessa prisão. E ela diz que Deus está usando essa mensagem, entre outras, que nós temos pregado para curar os corações e libertar. Curas físicas estão acontecendo. As mentes estão sendo mudadas. E essas mulheres estão experimentando liberdade de vícios e suas vidas feridas estão sendo transformadas pelo seu amor. E aqui são prisioneiras. Não é maravilhoso? Estou grata de ter tido a oportunidade de pregar sobre o amor de Deus e a abundância da sua graça. Que o Senhor continue a abençoar você e esse ministério em grande abundância. Você está fazendo uma diferença, ela diz. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. E é isso que nós cremos, que muitos estão assistindo o meu programa na televisão, mesmo em sistemas prisionais e até em centros de reabilitação.
Muitos estão sendo salvos. Nós conhecemos pessoas que são salvas, assistindo. A Deus seja glória. Livros podem ir onde nós não podemos. DVDs e CDs também fazem isso. Eu creio que essas invenções são de Deus. Assim, Abraão estava atrasado. A voz do inimigo, o acusador veio e a condenação. A condenação veio, ok? Você deve ter feito alguma coisa errada. Você atrasou, é por isso. Veja, quando Deus disse para ele ir a Canaã, ele atrasou, na verdade. Ele trouxe o seu pai com ele. Deus diz, deixa a sua família para trás, porque o pai era idólatra. Deixe tudo para trás, vem você e sua esposa. Ele trouxe o seu pai Tera com ele. Tera, o pai dele, significa atraso em hebraico. Ele também trouxe Ló, e Ló foi muitos problemas. E Deus esperou até que Tera morresse. Quando o pai morreu, quando atraso morreu, então ele foi. E então em Canaã existia fome já, o momento foi ruim, e foi culpa de Abraão, mas Deus ainda estava com Abraão. E ele foi para o Egito. Ao invés de estar onde Deus mandou, ele foi para o Egito. Se ele não fosse para o Egito, não teria o problema de mentir para Faraó a respeito de sua esposa. Então Faraó o recompensou mais tarde, ok? Com medo de Deus. Ele voltou com Agar, uma escrava egípcia. Nunca teria acontecido isso. Dessa forma ele tomou decisões erradas. Mas Deus o deixou sozinho? Não foi por decisões ruins que o bebê foi atrasado, não. Deus queria dar para ele uma revelação dele mesmo que nenhuma mulher ímpia, grávida, poderia jamais ter. Eu concluí, senhoras, que quando nós cremos em Deus por um bebê, deixe-me dizer isso, eu descobri que na Bíblia, mulheres que são estéreis, quando elas creem em Deus, e algumas delas esperam por muito tempo antes de conceber, elas sempre geram campeões. Elas sempre geram campeões. Sara gerou Isaac. Amém. Manoá gerou Sansão na sua velhice. Amém. Zacarias, sua esposa Isabel. Os primeiros dois nomes que você encontra no Novo Testamento. Zacarias, Zacaria. Zacar significa lembra, Deus lembra. Isabel significa Deus promete. Deus lembra a sua promessa e Deus trouxe graça, João, na velhice deles. Na velhice deles. Quando o filho nasce da fé, para os ímpios é só, eles se unem e vem filho. Imagine um filisteu passando. Por que você fica orando e clamando por teu Deus? Para quê? Como você pensa que Abraão se sentia? Ele olhava ao redor e via a manifestação na vida deles. Abraão, você não sabe. Você não vê o coração. Sim, eles têm a parte física, mas esse menino não é um campeão. O seu filho será. Eu disse, o seu filho será. E quando o filho nasceu, uau, que campeão. Amém. Você sabe quanto tempo Abraão esperou? Você sabe quanto tempo Abraão esperou? Até finalmente Isaac nascer. E durante esse tempo ele se esforçou, ele escutou sua mulher sempre dizendo, parece que Deus não quer que eu dê a luz. Ela literalmente disse, Deus não quer que eu tenha filhos, vai a minha serva. E Abraão diz, ok, Abraão foi a sua serva, então Ismael nasceu dessa serva, e depois disso, Sara veio reclamando, porque agora Agar, a sua serva que estava grávida, ele olha para Sara e diz, E agora Sara vem a Abraão e diz, isso é culpa sua, você que errou. E ele diz, agora você me culpa. Imagine a confusão que isso trouxe entre eles. E durante esse tempo Abraão disse, onde está a tua promessa, Deus? Onde está a tua promessa? O que aconteceu com a tua promessa, Senhor? Você já passou por isso? Você sabe quanto ele esperou? 24 anos. 24 anos. 24 years just waiting for a chance to tell her how I love her and maybe get a second glance. But now I gotta get used to not living next door to Alice. 24 years. Essa é uma música bem antiga, talvez você não saiba. Ok, eu era tão jovem nessa época, de qualquer forma.
24 anos é o que ele esperou. Pobre Abraão. Mas quando o menino veio, aleluia, ele era um campeão. Durante esse tempo, antes disso, sabe o que Deus fez? Você conhece a história? Ele foi para esse lugar, numa área de filisteus, e Abimeleque, que era um título do rei filisteu, viu Sara, e dessa vez Sara tinha 90 anos. Em outras palavras, se Deus faz você esperar, Deus é um Deus que vai restaurar. Se Deus fizer você esperar, Deus vai te manter jovem. Se Deus faz você esperar, Deus vai fazer alguma coisa com o seu corpo que outras mulheres não tiveram. Porque quando ela tinha 90 anos, alguma coisa aconteceu com o corpo de Sara. Ela era linda, que até um rei ímpio, e não esqueçam, ímpios vão pelos olhos. Eles não têm visão espiritual. E assim Deus, literalmente, mudou a aparência física e a beleza de Sara. Amém? E existe alguma coisa a mais que o inimigo a acusou para impedi-los de ministrar, porque o povo de Deus gosta de ministrar. Deus, pela graça, fez um ladrão ser um doador. Isso não é surpreendente? Efésios ensina isso. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Assim, não é somente parar de roubar. A lei diz: para de roubar, não roubarás. Mas isso não torna você um abençoado. Não faz você um abençoado. Mas a graça transforma você de um ladrão num generoso doador. E essa história de dizer: e se nós pecarmos muito, a graça vai abundar. Não é isso que a Bíblia diz, você tem que entender. E nessas mentiras que você escuta por aí, que dizem que você está fazendo o evangelho muito fácil, olha o que a Bíblia diz. Que vai acontecer com o pecador quando a graça o toca. Essas pessoas que estão fazendo esses questionamentos não entenderam o poder elevador da graça. Porque a graça, quando experimentamos graça, ela nos eleva, nos santifica. Faz de você um príncipe. Amém? Existe algo que percebemos Jesus quando caminhava. Ele caminhava com um jeito principesco. Ele tinha uma atitude real. Ele tinha uma autoridade rei. Se você for a uma terra remota, onde a pobreza impera, e você olhar um rapaz de 14 anos que caminha como se fosse um príncipe, você vai pensar que ele está perdido. Mas se nós descobrirmos que ele, na verdade, é daquela cidade pequenina, e você percebe que ele está morando num cantinho, nessa casinha quebrada, de madeira, e é um barraco, na verdade, você ficaria surpreso. De onde ele tirou essa atitude? Talvez no seu DNA ele tenha sangue real. É isso que aconteceu com Jesus, quando olhavam para ele. Isso deveria acontecer com você. Onde você trabalha, as pessoas precisam perceber que estão na presença de um príncipe, a presença de uma princesa. Amém? Amém? Não estou dizendo que você deve andar pedindo para as pessoas beijarem seus dedos. Beije o meu anel. Isso é orgulho, orgulho feio. Deus resiste soberbo, mas dá graça ao humilde. Vamos ver a história em Gênesis 20. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Interessante, a primeira menção de cura na Bíblia. Todas as vezes que alguma coisa é mencionada pela primeira vez na Bíblia, existe alguma coisa significativa para aprender. Essa é a primeira vez que cura é mencionada. E Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque. Então, a sua família e ele tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Abimeleque tomou essa mulher linda de 90 anos e queria casar com ela, queria trazê-la para o seu harém. Mas Deus o impediu de tocá-la, e Deus apareceu para ele num sonho e disse: você está morto. Ele disse: eu não sabia que ela era casada. Deus disse: devolva para o seu marido, ele é um profeta, ele vai orar por você, você vai viver, ou então morrerás. Ok? Então tinha tanto medo. Veja que Abraão orou pela família de Abimeleque. Em que área? Para Deus abrir a madre das mulheres da casa. Ele está orando para Deus abrir madre quando a sua esposa era estéril.
Por anos. Veja, o diabo vai tentar você se sentir como hipócrita, mas aí reside a sabedoria de Deus. Porque quando você não tem a manifestação, você tem que encontrar alguém para abençoar. Ore por alguém, ore pela bênção em alguém. Veja o que acontece no versículo seguinte, capítulo seguinte, 21. O capítulo seguinte diz: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Por que esse versículo vem depois de ter orado para Deus abrir a madre? Por que é assim? Porque Deus quer que você saiba que você não pode parar de orar pelo enfermo, mesmo quando você está enfermo. Não pare de ministrar para as pessoas, mesmo quando você não tem aquela manifestação. Amém? Você não tem que dizer para eles, antes de orar, como um doutor que diz assim: e eu sou um residente, eu vou te operar. Não, ninguém precisa saber. Mas a sabedoria de Deus é tal para que o ministro saiba, ore na área da sua necessidade. O inimigo vai dizer para você: como é que você pode orar? Você é um hipócrita. Vocês me escutam? 24 anos, ele começou a orar. Eu não sei se Deus já havia usado para orar por alguém, mas talvez estivesse sob uma acusação, eu não sei. Uma coisa eu sei, quando ele começou a orar por madres abertas, a sua esposa teve a madre aberta. Muitas vezes nós ficamos egoístas e pensamos somente em nós mesmos, nossa cura, nossa manifestação, nosso filho, nossa família, que Deus quer que quebremos isso e oremos por outras pessoas. Se você está no hospital, comece a orar pelas pessoas ao seu redor, pelas crianças, pelas senhoras, pelos senhores. Comece a orar. Ore e repentinamente você vai ver que Deus vai trazer para você tranquilidade para o seu coração. Comece a orar por outros. E Deus trocou o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. O que o inimigo tenta dizer é que é sua culpa, que esse atraso é porque você fez alguma coisa, é sua culpa. Não, amigo. Escute, no Antigo Testamento mesmo, na história de Abraão, não foi por causa do seu pecado. Você está me escutando? Deus esperou até que Abraão não pudesse. E quando Isaac veio, toda a glória foi para Deus. Deus esperou até que Abraão não pudesse mais. Mas aqui existe uma lição. Quando Abraão creu e recebeu a manifestação, a Bíblia diz que Deus multiplicou as suas sementes como as estrelas dos céus, como a areia do mar. E hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos a semente de Abraão. Abraão tem mais semente que todos os egípcios, aquelas mulheres caminhando grávidas, as mulheres dos filisteus caminhando grávidas. Abraão tem mais semente hoje. Nós somos chamados filhos de Abraão. Melhor de tudo, Abraão começou aprendendo a respeito de quem Deus é, sua maravilhosa pessoa, e todas essas outras pessoas nunca conheceram. Algumas vezes no atraso existe revelação, porque Ele nos ama, Ele atrasa. Assim nós temos uma revelação que outros não têm, que os ímpios nunca conheceram. A revelação que Abraão teve. Não é maravilhoso? Outra história. A história de Josué e Caleb. Você conhece a história de Josué e Caleb? O que aconteceu foi isso. Deus lhes disse que eles estavam chegando ao final das peregrinações do deserto, estavam perto de Kadesh Barneia, o lugar que era a entrada para a terra prometida. Eles podiam ir à terra prometida, mas antes disso, eles foram a Moisés e eles disseram a Moisés: deixe-nos ir e ver a terra se é boa ou ruim, que tipo de terra é. Eles não precisavam fazer isso. Deus já tinha dito para eles que tinha dado a terra. Mas Deus sempre, muitas vezes, vem na nossa fraqueza para nos ajudar. Mas não era vontade de Deus que Moisés enviasse 12 espias, ok? Não tenho tempo para mostrar. Mas, na verdade, eles pediram para Moisés enviar espias. Eles vieram a Moisés. A palavra de Deus é suficiente. Mas Moisés disse: vamos enviar espias para ver se a terra é boa ou ruim. Eles enviaram 12 espias e cada um dos espias, na verdade, eram representantes dos líderes das 12 tribos. E Josué e Caleb eram também. Eles espiaram a terra por 40 dias. E eles voltaram. E Moisés viu que eles vieram 2 homens segurando uma haste, um na frente, outro atrás. E no centro, um grande cacho de uvas. Alguns anos atrás eu vi esse cacho de uvas e me lembrei que representa Jesus, que quando pendurado é como uvas que foram espremidas, para que o sangue nos trouxesse à terra prometida. E ele estava entre 2 ladrões, você se lembra?
De qualquer forma, os dois espias trouxeram uma fruto da terra e disseram a Moisés, olha Moisés, a terra é boa, ok? Ela é muito, muito boa. Olhe para esse cacho de uvas. Mas, Moisés, existem gigantes na terra. Eles são filhos de Anak. Eles são altos e existem muros grandes, fortalezas poderosas. Nós somos tão frágeis que parecíamos gafanhotos. E o povo ouviu isso e eles tiraram os olhos da graça, os olhos da bênção, os olhos de Deus e de outras bênçãos, tiraram os olhos de tudo isso. E tudo que escutaram foi os 10 espias falando. Os 2 espias, Josué e Caleb, disseram, amigos, vamos ter cuidado. Deus disse, vamos entrar e vamos tomar a terra. Se Deus disse, Deus vai fazer. E esses gigantes, eles serão nosso pão. Você vê isso? Eles serão nosso pão. Maravilhoso. São sanduíche. São pastel. São comida. O que você faz com essa comida? Come. Nós vamos engolir essas dificuldades. Existem dificuldades, nós vamos engoli-las. Os 10 dizem, vão engolir-nos. Os 2 dizem, nós vamos engolir. Amém? Infelizmente, a maioria ouviu a maioria. Eles ouviram o testemunho dos 10 e não o Senhor. Eles escutaram os 10 espias e disseram, nós não podemos tomar a terra. Eles começaram a clamar e clamaram muito forte. E eles lamentaram e Deus ouviu o lamento. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés, Moisés, eles dizem que não podem entrar na terra. Como eles têm falado nos meus ouvidos, assim eu farei com eles. Para cada dia que eles espiaram a terra, 40 dias, eles vão peregrinar por um ano, por 40 anos. Contudo, Deus disse, meus servos Josué e Caleb, que disseram, eles são bons para nós, vamos, Deus é conosco. No testemunho dos 10, Deus não é mencionado. Em Josué e Caleb, eles falaram poucas palavras, mas Deus está na boca deles. Em todas as coisas que você passar, coloque Deus em primeiro lugar. Mas seus amigos podem dizer, mas os muros são grandes, a economia está difícil, mas você vai dizer 2 palavras, mais Deus. Mais Deus. Amém? Eles venderam José como escravo e todas as coisas ruins aconteceram. E José disse, mais Deus me enviou aqui. Diga, mais Deus. Isso muda tudo. Amém? Amém? Você está escutando? Ok. Assim eles peregrinaram por 40 anos, mas adivinhe quem peregrinou com eles? Josué e Caleb. Imagine você, se você é Josué, se você é Caleb, e você tem que peregrinar. Não é sua culpa, é a culpa desse povo. Mas goste você ou não, quando Deus disse para a nação de Israel, Josué e Caleb são isentos, não é verdade? Certo, mas eles peregrinaram com o povo. E você diz, que atraso, 40 dias, não é brincadeira, pastor Prince. Você vai ficar velho com eles. Mas o surpreendente é isso. Josué e Caleb nunca ficaram velhos. Os outros da geração de 40 anos, aqueles que tinham 20 anos ou mais, envelheceu. Eles morreram. Josué e Caleb, contudo, apesar de caminharem com a Assembleia, sofreram, na verdade, estando com eles. Mas Deus é fiel. Deus diz, durante esses anos de atraso, eu vou agir para que desse dia em diante vocês não envelheçam. Vamos adiantar para 40 anos depois, na terra prometida. Eles agora estão diante do Jordão. Eles gritam e os muros de Jericó caem sob a liderança, tecnicamente falando, de um ancião. Josué está agora com provavelmente 80, mais de 80. Ninguém lidera um povo como capitão quando você tem 80, 70. Obviamente ele era forte, Josué estava forte. E os muros caíram.
E eles conquistaram a cidade após cidade. Finalmente, eles tiveram um lugar chamado Hebron. Esse é o lugar que eles desejavam. E Caleb disse, Josué, você se lembra, 45 anos atrás, ok? Deus prometeu, eu estou dizendo, Josué, para você, que nós tivemos nossas lutas, me dê essa montanha como minha herança, eu amo isso. Quantos anos ele tinha, Caleb? 85. Vamos seguir o que ele diz, ok? Veja como está nessa versão. 40 anos tinha eu, quando Moisés, Caleb está falando, tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Quantos anos ele tinha? 40 anos. Agora, então, naquele dia, Moisés jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua. Versículo 10. E, agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, o Senhor o manteve. Cosméticos, a última novidade do Brasil, do Amazonas, muito cara, vai fazer a sua pele brilhar. Eu não sou contra isso tudo. Existem doutores aqui que são cirurgiões plásticos, estão fazendo grande trabalho. Obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, muito obrigado. Eu só estou dizendo que não foi isso que aconteceu com ele. De forma clara, o Senhor o manteve. O deserto é um lugar terrível. Não importa quanto creme hidratante você passa, não importa a quantidade de protetor solar que você usa, no deserto, você envelhece. Você vira o rosto de tão flácida que está a sua pele, demora um tempo para chegar desse lado aqui. Você sabe o que eu estou dizendo? Esse é o efeito do deserto sobre a pele. Sua pele fica cheia de pelancas. Você sabe o que eu estou dizendo? Isso é muito feio. Assim, o Senhor me conservou. A glória vai para Deus. Você sabe o que aconteceu? Deus olhou para baixo, viu Josué e Caleb, ele disse, eles vão caminhar com Israel nesses 40 anos. Mas será como se não tivesse acontecido. Eles pararão de envelhecer. Assim, se houver um atraso em algum lugar, Deus compensará. Deus restaurará. Além da revelação que os seus amigos que viveram antes nunca tiveram. E vocês vão conhecer Deus de uma forma. Vamos lá, povo, vamos lá. Escutem o que eu estou dizendo. Vamos terminar o que ele disse. O Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Essas pessoas não mentem. Eles viviam debaixo da lei. Eles sabem que mentira é pecado. Caleb não está mentindo, ele é um homem de Deus. Eu sou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Nunca fiquei velho, nunca fiquei fraco. E eu posso ainda caminhar e lutar, como naquela época. E eu posso ainda caminhar e lutar. Vejam, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte. E José o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, herança. O que ele disse foi, me dá essa terra. Era a terra de Hebron. Na versão King James, me dá essa montanha. 85 anos. Me dá essa montanha. E queridos, escutem, estamos na graça. Eles tinham um concerto que era baseado no sangue de bois e cordeiros. Nós temos um concerto baseado no sangue de Jesus Cristo. Quanto mais nós podemos estar sãos e saudáveis. Sim, existe um atraso, mas Deus restaurará e abençoará com bênçãos adicionais e a revelação do Senhor Jesus Cristo como nunca ninguém teve. Dê a Jesus o louvor, amém? Deixe-me concluir aqui. Hebreus 6, eu não vou explicar, só vou ler. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé imitar aqueles como Abraão, como Josué e Caleb, imitar aqueles cuja fé e paciência fez com que herdasse a vida eterna, quando Deus prometeu a Abraão, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo,
dizendo, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim Deus jurou, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. Você tem que esperar. Deus jurou, mas você tem que esperar pacientemente. Alcançou a promessa. Depois de esperar pacientemente, ele obteve a promessa. Meu amigo, eu sei que você está esperando pacientemente. A palavra aqui no original é macrotomio. Muita paciência. Isso significa um espírito paciente, não impaciente. Você é uma pessoa feliz. Em outras palavras, você tem alegria. E você espera. Muitas vezes o atraso nos ajuda a sentir a dor das pessoas. Porque muitos temos talentos. Eu li a história de um professor de canto inglês. Ele descobriu que essa jovem, que tinha uma voz que ele descreve como quase perfeita, ela tinha uma entonação, a sua voz era surpreendente, quase perfeita, ele diz. Ele estava muito feliz por ir encontrar esse prodígio e ele a treinou melhor que ele pôde, até que ele descobriu que não podia mais treiná-la. Ele a trouxe pessoalmente para Paris, onde o maestro suíço e professor de canto famoso, muito famoso, para ver o que mais podia ser feito, como ajudá-la mais. E assim ela cantou em frente dele, e o professor inglês foi para o mestre e disse, o que você pensa, o que você diz? Ele disse, sim, ela canta muito bem. Ele disse, existe alguma coisa mais que ela precisa? Ele disse uma coisa, um coração quebrantado. Veja uma coisa a respeito de nós aqui. Podemos cantar baseado nos nossos talentos, mas quando vem do nosso coração quebrantado, aí é quando cura o coração quebrantado das pessoas. Pode ser um pregador que prega por causa de conhecimento ou um pregador que prega por revelação. E o coração foi tocado por Deus. Assim, querido, o seu atraso não é rejeição. O seu atraso não é por causa do seu pecado. Sua bênção virá. Pode tardar. Espere. Seja imitador daqueles que, através da fé e da paciência, herdaram as promessas. Amém? E o melhor de tudo é olhar para trás e dizer, não podia ter sido melhor. Parabéns pela manifestação da sua bênção. Está a caminho. Glória a Deus. Amém. Todas as cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar. Amigos, você está aqui hoje. Nós vamos orar daqui a pouco por você, por essa semana, e eu creio que Deus vai ouvir nossa oração. Ele vai colocar você no lugar certo, na hora certa. Ele vai proteger e preservar você e sua família. Eu creio que é vital que você faça isso. De vez em quando você escuta de pessoas que você conhece, que subitamente são atropelados. E às vezes são muito jovens para morrer. Mas nós estamos num mundo caído. Não podemos levar as coisas de qualquer maneira, principalmente as coisas de Deus de qualquer maneira. Precisamos orar, isso é importante. Quando você ora, Deus responde. Nós ativamos a aliança. Eu vou orar por você. Mas antes disso, se você está aqui, amigo, e ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, eu quero dar a você essa oportunidade, amigo. Tudo que eu compartilhei agora é porque na cruz, porque Jesus morreu por nós, na cruz. Você diz, Deus é santo, perfeitamente santo. Porque Deus é santo e não pode ignorar certas coisas. Mas Deus também é graça, perfeita graça. E porque Deus é graça, Ele não pode ignorar que Ele pode perdoar, Ele pode apagar qualquer coisa. E esse é exatamente o que Deus fez na cruz. Na cruz, Jesus levou todos os pecados da nossa vida inteira, baseado no seu conhecimento. Não baseado no meu conhecimento limitado. Você não pode dizer, eu vivo baseado nos ditames da minha consciência. Não, a sua consciência não pode viver no nível do conhecimento de Deus. Deus não pode descer para o nível da sua consciência. Se você quer ser perdoado, você precisa ser perdoado baseado no seu conhecimento dos seus pecados. E é isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Sua morte foi uma morte substitutiva no nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, por nós. Ele não conheceu o pecado, não tinha pecado, não cometeu pecado.
Nós é que pecamos. Mas Cristo morreu no nosso lugar. O juízo do nosso pecado caiu sobre Jesus. Deus é santo, Deus não podia ignorar nada e Deus não fez isso. Todos os meus pecados da minha vida, baseado no conhecimento de Deus, foram punidos na cruz. E agora, eu posso estar de pé na presença de um Deus santo, com uma consciência sem condenação, e liberado no meu coração, sabendo que o pecado nunca mais será imputado sobre mim, porque Deus me perdoou. Com pleno conhecimento dos nossos pecados e com o conhecimento pleno de como na cruz Jesus Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. Assim, amigo, você já recebeu o que Cristo fez? Se não, quero conduzi-lo nessa oração. E Cristo vai vir ao seu coração. Você vai experimentar vida abundante. E se chegar o momento de Cristo tardar e o seu coração parar de bater, não é morte, é dormir, ausente no corpo, presente com o Senhor. Todos os pecados perdoados. O terror e o medo não estão no seu futuro, estão no seu passado. Tudo se passou na cruz. Eu quero orar com você essa oração agora, para que você receba Jesus como Salvador pessoal e Senhor. Ore comigo agora. Todos aqueles assistindo pela televisão, ore essa oração agora. Diga: Pai Celestial, eu agradeço por teu grande amor para comigo, por enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz no meu lugar. Todos os meus pecados foram perdoados, não baseados no meu conhecimento, mas baseados no teu conhecimento perfeito. Assim eu te agradeço, Pai, porque os meus pecados foram perdoados, baseados na justiça, o sangue de Jesus Cristo derramado por mim. Obrigado, Pai, Deus, o Senhor levantou Jesus entre os mortos. Obrigado, Pai, Jesus Cristo é meu Senhor. Os meus pecados estão perdoados. Eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido. No nome de Jesus, e todo o povo diga: amém, 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 amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer: minha confiança está em Deus e eu não menosprezo o meu futuro? Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos nesse lugar e onde quer que me assistam. Nesta semana, o Deus que conduziu Josué e Caleb através do deserto, o Deus que vê todas as coisas, que restaura, que compensa, o Deus que responde toda oração, o mesmo Deus vai manter você e sua família nessa semana. O Senhor vai abençoar você com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, vai guardar você e sua família através dessa semana de todo o perigo, de toda adversidade, de toda enfermidade, de todos os poderes das trevas, através do sangue do seu Filho. O Senhor vai fazer sua face brilhar sobre você, vai mostrar favor para com você, e você vai estar no lugar certo e na hora certa, sobrenaturalmente, experimentando o favor de Deus. Muitas portas de bênçãos e oportunidades vão se abrir para você, e as portas que não são boas para você vão se fechar. O Senhor vai levantar sua face sobre você e seus amados, e vai conceder para você e seus amados sua shalom, paz, plenitude e bênção. No nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor